Salve aí, meus, beleza? Bora dar uma olhada aqui num vídeo que foi mandado pra mim aqui. É um vídeo lá do Fatos Desconhecidos. Eu até sou inscrito nesse canal, já tem um tempinho que eu não assisto nada deles. E ele estava falando a respeito da história da Cleópatra, uma das mulheres mais importantes de todos os tempos. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa lá, inscreve no canal, ativa o sininho, isso é, se tiver no canal principal. Tamo junto e bora dar uma olhada depois da vinheta. Se tiver vinheta. Play. Cleópatra é uma das mulheres mais conhecidas e influentes da história, famosa pelo seu intelecto, coragem e beleza, além de, claro, seus casos de amor com Júlio César e Marco Antônio, grandes personalidades das antigas civilizações. Hoje, aqui na Fatos Desconhecidos, eu te conto a história da rainha do Egito. Vamos explorar os detalhes da vida dela, sua eterna, ou quase eterna, busca por poder, os relacionamentos e sua morte prematura. Eu sou Maurício Santos e seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, vamos deixar algumas coisas claras por aqui. O Egito tinha muitas, mas muitas mulheres ditas como rainhas. Mas, apesar disso, embora fossem muito conhecidas em suas próprias terras, a maioria dessas mulheres eram desconhecidas no mundo exterior, com exceção da Cleópatra. O fato é que ela viveu em uma época altamente letrada e todas as suas ações influenciaram a formação do Império Romano. Por isso, a história dela não poderia ser esquecida. E, com certeza, também é por isso que essa mulher é uma das personalidades mais marcantes de todos os tempos. E eu te conto por quê. Embora a Cleópatra seja considerada uma líder forte, corajosa e ambiciosa, infelizmente, como acontece ainda hoje, sua história de vida é reduzida a apenas 2 episódios. O relacionamento dela com Júlio César e Marco Antônio. Por isso, em tempos em que o feminismo está em ascensão, vale olhar para trás e entender tudo que Cleópatra fez e que marcou a história da humanidade, indo além de relacionamentos amorosos. Afinal, a vida dela é marcada por bastante curiosidade que muita gente não conhece, hein? Pelo que se sabe, a Cleópatra nasceu no ano de 69 a.C., na cidade de Alexandria, e foi a terceira de 6 possíveis filhos, todos com um pai comum, Ptolomeu XII. Na época, os governantes do sexo masculino precisavam adotar esse nome, enquanto as rainhas ptolomaicas geralmente eram chamadas de Cleópatra, Arsinoe ou Berenice. Uma curiosidade é que os membros da dinastia ptolomaica frequentemente se casavam dentro da família para preservar a pureza de sua linhagem, ou seja, em outras palavras, eles ficavam em 6º lugar. Nossa. É possível que os pais de Cleópatra fossem irmãos. E é claro que ela não iria poder ficar fora dessa linhagem de incestos, não é? Embora fosse egípcia por nascimento, Cleópatra pertencia a uma dinastia macedônica, que só foi se estabelecer no Egito anos depois, quando seu pai tomou o título de rei. E quando ele morreu em 51 a.C., ela se casou com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, aos 18 anos de idade. Tudo para assumir o trono. Mas, claro, como boa ambiciosa, logo ficou evidente que Cleópatra não tinha a intenção de compartilhar o poder com o irmão. E foi assim que as brigas começaram dentro da família, especialmente entre o casal, o que terminou em divórcio e na fuga para a Síria, por parte de Cleópatra, no ano de 49 a.C. Esse poderia até ser o fim de uma história de poder, mas não foi. Na fuga, Cleópatra conheceu e se apaixonou por Júlio César, que lhe ajudou a recuperar o trono tempos mais tarde. Assim, a moça que havia sido exilada por seu irmão foi reinstalada como rainha em Alexandria, com apoio militar romano. No entanto, ela precisou se casar com outro irmão, Ptolomeu XIV, que mais tarde morreria envenenado. Dessa forma, se tornou a única governante. Mas, além disso, era o que ela mais queria. Mas, além disso, o que ela e Júlio César desejavam era governar o Egito para que ele não se tornasse uma simples colônia romana, o que, de certa forma, deu certo, mas só por algum tempo. Quando César foi assassinado após o nascimento do seu filho com Cleópatra, o qual ele nunca assumiu, ela teve que voltar para o Egito.
Isso porque, para ela, a morte do seu amante significava perigo à vista. E assim foi feito. Agora, Cleópatra governava o Egito com um filho pequeno nos braços, já que seu irmão, e então marido, havia morrido envenenado. Mas, é claro, a rainha do Egito não iria ficar sozinha por muito tempo. Com o marido e o amante mortos, claro, ela lamentou, mas no mesmo dia estava de volta ativa. Por ser uma mulher sedutora, libertária e com grande intelecto, além da sexualidade aflorada, o que não faltava era pretendentes para ela. O que mais chamava atenção na Cleópatra era a personalidade, diferente de tudo o que as pessoas daquela época já tivessem visto. Ela falava cerca de uma dúzia de idiomas e foi educada em matemática, filosofia, oratória e astronomia. Nada mal, não é? Mas, além disso, essa mulher tinha uma grande preocupação com o luxo da corte e com a vaidade. Passava horas e mais horas se enfeitando com joias de ouro e pedras preciosas, como diamantes, esmeraldas e rubis, os quais ela encomendava ou ganhava de pessoas próximas e familiares. O fato é que, além de rainha do Egito, Cleópatra era a rainha da autoestima. Ela acreditava ser uma deusa viva e usava de todas as artimanhas possíveis para cortejar aliados em potencial e reforçar aí o seu status divino. Podemos dizer que ela era a rainha do marketing. Nada que vinha dela era por acaso. A governante pensava em tudo, em cada mínimo detalhe, tudo para surpreender aí e encantar o seu povo. No entanto, há controvérsias. Pesquisas arqueológicas indicam que, enquanto a rainha vivia um grande luxo, crianças recém-nascidas morriam de desnutrição e de sede. Mas ninguém pode negar que Cleópatra era, de fato, a mulher mais importante e influente do Egito. Sempre foi. Não tinha ninguém que pudesse derrotá-la. E ela sabia disso. A autoconfiança era uma de suas principais qualidades, o que fez com que ela se livrasse de várias situações. Mas que tipo de governante ela era? Os estudiosos sugerem que ela era muito popular entre o seu povo. Ao se identificar como um verdadeiro faraó egípcio, Cleópatra usou o patriotismo para consolidar sua posição de poder. Agora, de maneira geral, o objetivo da política externa dela, além de preservar o seu poder pessoal, era manter a independência do Egito do Império Romano. Por isso, ao negociar com as nações orientais, a líder sempre priorizou fortalecer a economia egípcia, reforçando aí o status do seu país como potência mundial. Mas, voltando à história cronologicamente, após a morte de seu amante Júlio César, Cleópatra não perdeu tempo. Logo, conheceu e começou um romance com Marco Antônio, antigo subordinado de César, que se tornou aí um dos governantes de Roma. Nessa altura do campeonato, Cleópatra estava com 28 anos de idade e aquela autoconfiança que ela tinha aos 18 anos, agora, 10 anos depois, era 1000 vezes maior. Era uma mulher madura, solteira, dona de si e com grande desejo sexual. Marco Antônio, por sua vez, era casado, mas mesmo assim, mantinha relações com Cleópatra. Algo casual que, tempos mais tarde, se tornou um casamento. Com Marco Antônio, Cleópatra teve 3 filhos. Mas diferente do que ela pretendia, o relacionamento não a ajudou a fortalecer o seu poder. Não tanto quanto ela queria. A verdade é que o relacionamento deles gerou um grande escândalo em Roma. O rival de Marco Antônio, Otaviano, fez tudo o que podia para retratá-lo como um traidor, afirmando que Cleópatra ordenava todas as suas ações. Por isso, no ano 32 a.C., o Senado romano declarou guerra a ela. No ano seguinte, o conflito tomou outro patamar e atingiu aí o seu clímax, quando Cleópatra liderou pessoalmente várias dezenas de navios de guerra egípcios para uma batalha naval contra Otaviano, juntamente com Marco Antônio. No entanto,
eles foram derrotados e forçados a romper a linha romana e fugir para o Egito. Assim, inconformado após a derrota humilhante na Batalha de Actium contra Otaviano, seguida de uma batalha em Alexandria, Marco Antônio se suicidou com a própria espada aos 53 anos de idade. E como você sabe, incapaz de contemplar a vida como prisioneira de Roma e sem a proteção do amante romano, Cleópatra teve o mesmo destino. Se matou em 12 de agosto do ano 30 a.C. Mas, se existe uma morte misteriosa, essa. As versões mais conhecidas sobre como Cleópatra morreu afirmam que ela teria se deixado ser mordida por uma cobra venenosa. No entanto, o mais provável é que a mulher tenha preparado um veneno. De acordo com a pesquisa de um historiador da Universidade de Trier, Cleópatra preparou seu coquetel com uma mistura de acônito, uma planta tóxica, cicuta e ópio. E segundo o estudo, considerando o contexto e todos os sintomas, Cleópatra usou uma agulha ou um grampo de cabelo para abrir uma ferida no braço. Assim, ela teria colocado o veneno direto em sua circulação sanguínea, fazendo com que morresse mais rápido. Mas, de qualquer forma, mesmo que seu poder não tenha durado muito tempo, Cleópatra foi, ainda é e sempre será uma das mulheres mais importantes da humanidade. Agora, aproveita e dá uma olhada no nosso novo canal aqui no YouTube, a Fatos Nerd. Por lá, você vai conferir o melhor conteúdo sobre cultura pop. Eu fico por aqui, um abraço, fique com Deus e tchau! Bom, tá aí, gente. Fatos desconhecidos trazendo um fato que, sinceramente, eu não tô interessado, tá ligado? A realidade é essa, mano. Mano, não tem muito o que falar, não, cara. Sinceramente, Cleópatra é uma das figuras que... Tá ligado? Caguei e andei, sinceramente, com todo respeito à pessoa, mas, mano, ao mesmo tempo, é um assunto que, mano, não me interessa nem um pouco, não sei nem o que dizer, sendo bem honesto, tá ligado? Então, é isso. O vídeo foi esse, tá ligado? São fatos interessantes até, mas é tipo... É tipo uma história de uma mulher que basicamente ajudou um cara que era casado a trair mulher, enfim, empoderamento e tal, e essas paradas, tudo bem que não era essas palavras, que isso não existia na época, né, mas... Enfim, de qualquer forma, não tem muito o que falar, não. Sendo bem honesto, não tem muito o que falar, não. Bom, tá aí. Tamo junto. Até a próxima. E valeu.